Ventina aqui. Hoje a gente vai falar mais uma vez do quadro História da Dança do Ventre e dessa vez a gente vai entrar nos assuntos mais polêmicos e que todo mundo pergunta, mas ninguém fala. Homem fazer dança do ventre, mulher trans, travesti, pessoas sem útero no geral, podem fazer dança do ventre? Mas antes da gente começar, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, bater o sininho, faz a Gretchen, bate esse sino, deixar o seu like, comentar aqui. Você tem alguma opinião formada se homem pode fazer dança do ventre ou não? Se pessoas com pênis em geral podem ou não? A primeira resposta é sim, claro, essas pessoas sempre fizeram parte da história da dança do ventre. Eu sei que muitos pra você deve ser um choque pra muita gente, principalmente porque aqui no Ocidente a gente criou no nosso imaginário que a dança do ventre é um lugar para mulheres, feito por mulheres. Mas se alguma professora já recusou você, homem, gay, mulher trans, travesti, pessoa não binária, pessoas com pênis em geral, é por pura LGBTfobia. Nada tem a ver com a história da dança do ventre. Até porque os homens participam da dança do ventre, no mesmo período histórico que as mulheres. Então, todo o resto é mentira, especulação e mito. Precisamos trabalhar com verdade e o que realmente aconteceu na história da dança do ventre. E é por isso que hoje a gente vai falar muito sério sobre isso. Porque desde a época do século XVIII, quando a gente tem o nosso embriãozinho aí da história da dança do ventre, quando os franceses chegam no Egito do século XVIII, eles encontram os Kawaus, isso mesmo, dançarinos de dança do ventre que faziam os mesmos movimentos que as gawazes e que eram extremamente populares em fazer casamentos, festas de família e qualquer grande evento que envolvia a dança do ventre. Ou seja, os homens também estavam em par de igualdade e protagonismo dentro do Egito e dentro, desse mercado da dança. Então não existia essa distinção de gênero, de qual corpo poderia dançar ou não. Você já tinha um grupo profissional que exercia a dança publicamente. Inclusive, há historiadores e pesquisadores que dizem que os movimentos de braço da dança do ventre eram movimentos criados por homens e não por mulheres. Porém, a partir do momento que o olhar ocidental observou esses movimentos de braço, transformaram em movimentos femininos, mas eram movimentos que em sua grande maioria foram idealizados por homens. Então pensem como a dança do ventre se tornou reflexo do olhar do ocidental, do olhar do colonizador sobre a dança e não do olhar real e tradicional da dança, que é o que muita gente adora vender, mas que não tem nada a ver de tradicional com a dança. A tradição da dança do ventre é literalmente homens participarem. Além de dançarinos, homens dançavam entre si. Homens recebiam amigos, colegas, festas que eles faziam, eles dançavam entre si. Era comum você dançar para receber as pessoas na sua casa nessa época do Egito. Era comum crianças dançarem, era comum homens estarem dançando para receber visitas em casa. Então a dança do ventre, ela era cultural, ela não era feminina. A ideia de dança do ventre como uma identidade feminina, como uma expressão de feminilidade, de gênero, foi puramente construída pelos ocidentais, que a partir do momento que os ocidentais perceberam e viram os Kawaus, principalmente porque eles não só dançavam e emulavam os movimentos das gawazes, como também o figurino que eles usavam eram muito semelhantes ao de mulheres. Era quase como se fossem drag queens da dança do ventre. E eu ainda pontuo aqui que eu não duvido que muitas pessoas trans se descobriram nesse processo, porque a gente já sabe, principalmente quem conhece o meio drag, o meio artístico em geral, que a partir do momento que você vivencia a feminilidade, você pode buscar sim um outro gênero, se tornar uma pessoa trans. Isso é muito comum. Eu já ouvi vários relatos, então não é apenas uma especulação sem fundamento. Não existia essa distinção. Essa distinção foi criada por nós. E ainda tem um agravante. Quando o colonizador olhava para os Kawaus, eles começaram a sair de cena, porque muito se especulava da sexualidade, muito se especulava do desconforto do colonizador ao ver aquilo. Se propagou muito a ideia, de que os Kawaus eram homossexuais, eram pessoas que trabalhavam com sexo também. Então, mais uma vez aí, a ideia do colonizador sobre a dança influenciando como a dança vai começar a ser vista dentro de um contexto ao qual ela nem estava inserida. A gente começa a ter aí o apagamento de muitas histórias de Kawaus. Por dois motivos. Primeiro, o Ocidente não tinha interesse em dançarinos masculinos. Então, esses dançarinos nem sequer vão chegar nas feiras universais. Vão ser as mulheres que vão para as feiras universais por interesse dos colonizadores em objetificar e monetizar em cima das culturas das colônias. Então eles limam os Kawaus de uma possível continuação e perpetuação da história e ao mesmo tempo, dentro do Egito, a dança passa a ser perseguida. Então os homens param de fazer Kawau.
Os homens também param de fazer kawau por conta desse contexto de leitura de uma sexualidade desviante, mas que nada tinha a ver com você estar praticando a dança do ventre, tanto que era um trabalho para ele. Então tudo isso começa a afetar a dança do ventre. Isso vai afetando cada vez mais, porque o protagonismo de mulheres vai crescendo conforme a gente vai vendo ao longo da história. E ainda por cima, a própria forma como a dança do ventre vai ser retratada. A gente vai chegar na Era de Ouro, que é quando são criados grandes filmes sobre a história do ventre, e os homens começam a ter uma performance mais dura para que a sua sexualidade não seja questionada. E lembrando que esses, a grande maioria, são filmes europeus, ingleses, né, franceses e até americanos. Todos são pensados de uma perspectiva de que o homem esteja fazendo uma dança masculina, totalmente mais dura e menos elástica, menos cheia de movimentos, menos delicadeza do que as mulheres. E isso vai enraizar ainda mais essa ideia de que o homem não participa da dança do ventre. Isso vai influenciar o Egito, porque o Egito vai produzir filmes, que esses filmes também vão ter essas características e vão começar a mudar o imaginário geral. É óbvio que os homens vão continuar, até hoje continuam fazendo os mesmos movimentos que mulheres. É só você seguir páginas de dança do ventre que você vai ver homens árabes dançando como se, tipo, não fosse uma questão pra eles, sabe? Isso é uma questão pra nós ocidentais que vemos a feminilidade na dança do ventre, e todo o corpo que é considerado masculino socialmente e vai performar a feminilidade, ele tem a sua sexualidade questionada. Então é a partir desse ponto que os homens começam a perder o seu prestígio dentro da dança do ventre, né? É não só o prestígio, mas eu digo o espaço mesmo de protagonismo. No Ocidente as coisas começam a mudar conforme os homens vão começando a dançar, vão se colocando dentro da dança, começam a participar de concursos, de campeonato. Então a dança do ventre no Ocidente, para uma carreira de homem, volta a funcionar nos dias de hoje. É uma carreira funcional. A dança do ventre ganhou um novo espaço para o homem no Ocidente. Porém, quando a gente pensa no mercado do Egito, do Oriente Médio e do Norte de África, é um mercado escasso. Você vai ser no máximo professor, você não vai chegar a ser uma pessoa tão grande quanto uma dançarina mulher. Por quê? Pra quem não sabe, as dançarinas lá no Oriente Médio, enfim, Norte de África, elas são consideradas grandes artistas, são como atrizes, influenciadoras, pessoas da mídia, até mesmo cantoras mesmo, sabe? Muitas cantoras lá também fazem dança do ventre. É muito comum essas mulheres estarem, tipo, em um patamar de artista muito grande. Elas criam um nome, criam uma identidade, tem um público fiel, sabe? Então a dança do ventre lá, ela é literalmente algo muito cultuado, algo que torna um status de estrela. Mas esse status de estrela, ela só é entregue às mulheres, devido a todo esse preconceito, devido a toda essa ideia de que o homem que veste as roupas, de que faz a dança, ocupa o espaço da feminilidade, se criou esse estereótipo da homossexualidade também, o homem não ganha o mesmo destaque, o mesmo prestígio dentro desses locais, desses espaços, né, do Oriente Médio e do Norte da África, como as mulheres. Então, a carreira deles acaba sendo mais limitada nesse aspecto. Tudo isso tem uma origem, porque pensa, a gente tem o início da história da dança do ventre com protagonismo dividido, onde todo mundo tinha o mesmo, tipo, brilho, mesmas questões, mas a partir do momento em que há a invasão, em que há a colonização, em que há uma exportação da dança, os homens começam a sair de cena, começam a serem tirados do protagonismo da dança do ventre e a mulher começa a ganhar. Então é a partir desse ponto aqui que eu digo que as coisas começam a mudar e tem esse reflexo hoje em dia. Então fica aqui pra você, né, que fica aí com essa dúvida se um homem pode dançar, se uma mulher trans, travesti, pessoa não binária, é uma pessoa que nasceu com pênis em geral, pode dançar, não pode? Pode, deve. E os professores que não aceitarem, vocês têm aí várias formas de vocês conseguirem umas escolas melhores, ou o processo, né, meu bem? Se você não aceita alguém por alguma coisa que não seja realmente justa, você está sendo um péssimo profissional. Mas eu quero deixar aqui claro que tudo isso que eu estou falando, em várias pesquisas, várias fontes. Quero também informar para vocês que vocês podem comentar aqui se vocês conhecem um pouco mais sobre a história dos kawauus, sobre a história dos homens da dança do ventre em geral. Eu sei que existiram outros homens também que foram muito importantes na história da dança do ventre. Como eu estou falando aqui, a dança do ventre foi proibida e os homens como um todo pararam de dançar em público. Eles dançavam, que ainda mais por conta do turismo sexual, por conta de como a dança foi exportada, por conta de como a dança começou a ser vista no Egito, muita coisa mudou, muita tradição mudou. Então tudo isso afetou a dança e chegou ao ponto que a gente conhece hoje, que muito se avançou, os homens hoje têm protagonismo internacional de igualdade com as mulheres, porém quando a gente chega no Egito, em países onde a dança é um fervo, é um acontecimento cultural, o protagonismo é das mulheres e os homens, o mais alto das carreiras que eles podem alcançar é de professor. Bom, Habibs, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham aí sanado algumas duvidazinhas, né? Lembrando, se inscreve aqui no canal, confere sua inscrição aí, ativa o sininho, bate o sininho, faz a greve, deixa seu like, comenta o que você achou desse vídeo, comenta se você não sabia dessas informações também, o que mais te surpreendeu dessas informações. E esse foi o vídeo de hoje. Um cheiro da boneca
e até o próximo vídeo. Tchau!